pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online módulo pele. Na última aula eu expliquei pra vocês o conceito do contorno, né? Fiz o contorno em todo o rosto e ficou faltando a parte do nariz. Na aula de hoje, gente, nós vamos falar aí sobre o contorno do nariz, vou explicar alguns conceitos pra vocês, vou fazer o contorno junto com vocês, porém eu ainda não fui com ela até o final, tá? Tem mais alguns detalhes que eu vou explicar pra vocês na próxima aula. Então, vamos comigo aí acompanhar a aula de hoje. Na última aula, gente, eu parei exatamente nesse ponto aqui. Eu fiz os olhos, apliquei a base, fiz a pele, fiz a iluminação e fiz o contorno também. Embora, gente, na aula de hoje, eu optei por fazer uma pele bem mais natural do que eu tenho feito nas últimas aulas. Eu tenho deixado a iluminação assim bem mais marcado, o contorno bem mais marcado, que é para que vocês consigam realmente enxergar o que eu tô fazendo e qual é o formato. Mas eu sempre bato na mesma tecla que tem que esfumar, esfumar, esfumar. E embora eu tenha focado tanto os olhos como a pele em uma maquiagem noturna, eu optei por fazer uma coisa assim mais discreta. Só por curiosidade, a base que eu usei foi essa daqui da Guerlain, tá, gente? Ela é uma base, acho que é uma das bases mais caras que eu tenho, mas eu usei ela porque de todas as bases que eu tenho, ela é a que deixa o rosto mais natural. Ela não tem uma cobertura power, muito pelo contrário, a proposta dela é ter uma cobertura um pouco mais sutil e deixar o rosto parecendo que é seu rosto mesmo. E eu fiz isso, gente, para que vocês consigam visualizar melhor e também porque eu vou ter que tirar várias vezes para poder mostrar os formatos diferentes de contorno para vocês, tá certo? O contorno do nariz, gente, ele segue exatamente o mesmo padrão, o mesmo conceito quando você for contornar ele, que o restante do rosto que eu fiz pra vocês na aula passada. Qual que é a diferença? Por que que eu acho ele um pouquinho mais difícil? Porque o nariz é uma parte pequena assim do nosso rosto, sabe? E a gente sabe que esfumar partes pequenas do rosto é bem mais difícil do que esfumar uma parte maior, porque a gente tem menos espaço ali pra trabalhar. Então, por isso eu acho o nariz um pouco mais difícil de contornar. E também, gente, um outro detalhe é que existem muitos e muitos e muitos formatos de narizes diferentes. Então, assim, é praticamente impossível eu fazer todos os formatos aqui pra vocês. Porém, se vocês entenderem o conceito, vai ficar bem mais fácil pra vocês saberem exatamente onde vocês têm que contornar, tá certo? O nariz, gente, como ele é aquela parte assim mais salientada do nosso rosto, é aquela parte que vem assim um pouco mais pra frente, pode ver que eu não preciso nem completar a maquiagem para enxergar a sombra dele. Eu tô aqui na luz natural e acredito que vocês consigam enxergar esse sombreado natural que ele tem aqui do lado. Se eu colocar uma luz aqui na frente, eu acho que vocês conseguem enxergar melhor ainda, ó, tá vendo? Que ele já faz um sombreado aqui natural ao redor do nosso nariz. Pois bem, é esse sombreado aí que a gente vai fabricar no nosso nariz, caso a gente não esteja feliz com o formato dele natural, tá certo? Então, quando a gente faz essas sombrinhas assim no nariz, eu vou dar exemplo do meu próprio nariz. A sombrinha do meu nariz, ela tá bem aqui, ó. Tá vendo que eu tenho assim essa parte aqui um pouco mais saliente, que ela até faz esse sombreado, e o sombreado do meu nariz está bem aqui, ó. Eu vou fazer até com o contorno o sombreado que eu tô vendo aqui. O sombreado que eu tô vendo natural dele sai bem daqui, ó. Bem daqui desse cantinho, é essa sombra que eu tô enxergando pelo menos ali no retorno, tá, gente? E aí ela escurece um pouquinho aqui, ó, só tô deixando ela um pouquinho mais forte, que é pra vocês verem, ó. Compara ela de um lado e compara ela do outro lado. Eu só tô deixando aquela sombra natural que eu tenho aqui um pouquinho mais forte, que é pra vocês enxergarem. Eu vou fazer de um lado só. Eu escureci um pouco mais o sombreado que já é do meu próprio nariz. Então, o meu nariz, ele tem esse formato aí que vocês estão vendo. Na verdade, gente, eu pessoalmente falando, eu não tenho muita coisa contra o meu nariz, não. Vou forçar um pouquinho a sombra natural do outro lado também, pra ficar mais fácil de vocês enxergarem o formato do meu nariz. Ó, tá vendo? Essa parte que eu sombreei aqui, que eu dei uma escurecida com contorno mesmo, gente. Eu tô usando essa paletinha de contorno aqui da Elf, que ela é super baratinha aqui nos Estados Unidos. Eu tô usando aquela cor mais acinzentada, que eu falei pra vocês na última aula. Então, nesse caso aqui, eu sombreei apenas o formato do meu nariz. Eu, pessoalmente falando, gente, eu gosto do meu nariz. Eu não tenho, assim, muita coisa contra o meu nariz, não. Mas se alguém me perguntasse o que você mudaria no seu nariz se você tivesse a oportunidade de fazer uma plástica, se eu fosse obrigada, se alguém obrigasse a fazer uma plástica no nariz pra modificar qualquer coisa no meu nariz, eu teria que escolher alguma coisa pra modificar. Então, o que que eu modificaria? Essa parte aqui do meu nariz, ó, vocês podem ver que ela é mais redondinha. Apesar de eu ter um nariz pequeno, essa parte aqui, ela parece assim meio que uma batatinha, né?
ela é mais redondinha. O que que eu faria? Eu diminuiria essa batatinha que eu tenho aqui, ó, e deixaria ela um pouquinho mais fina. Eu nem arrebitaria muito meu nariz, sabe? Porque ele já é um pouquinho assim mais levantado. Eu só diminuiria essa bolinha aqui. É exatamente o que eu faço quando eu vou contornar meu nariz. Como eu gosto do formato do meu nariz, a única coisa que eu faço quando eu vou fazer o meu contorno, eu escureço mais essas bolinhas aqui do lado, ó, tá vendo, ó? Quando você escurece, você dá uma disfarçada aqui nelas. Eu tô usando, gente, o ideal é que você use um pincel que tenha a ponta assim fininha, tá? Eu tô usando esse daqui, que seria na verdade um pincel de corretivo, porque ele tem o formato de uma canetinha e ele é mais pontudinho. Eu não usaria o pincel de esfumar diretamente no nariz, porque ele já tem um formato mais arredondadinho e mais largo. Então você já estaria assim aplicando o produto no seu rosto e esfumando. Então pode acontecer de você já esfumar uma parte mais larga. O ideal é você fazer um traçado primeiro, aonde você quer esconder, e depois você esfumar, tá? Mas você poderia fazer, como muitas vezes eu faço, gente, esse traçado aqui até mesmo com um pincel de sombra, olha. Um pincel de sombra normal, tá vendo? Ó, eu poderia fazer até mesmo com esse pincel. Eu só não peguei esse pincel porque ele já está sujo de sombra. Eu usei ele já nos meus olhos e eu não tinha usado de corretivo, por isso eu peguei ele. Mas qualquer pincel que seja assim pontudinho, até o pincelzinho caneta, você pode fazer o traçado do contorno do nariz que você quer fazer. Então eu tô aqui com esse daqui e tô aqui escurecendo aqui do lado, ó, essa bolinha que eu gostaria de disfarçar no meu nariz, que eu gostaria que ela ficasse um pouco mais fininha. Eu escureci de um lado e vou escurecer agora do outro. Eu estou forçando um pouquinho mais do que eu deveria forçar, gente, que é só pra vocês poderem enxergar no vídeo o contorno do meu nariz. Mas quando vocês estiverem fazendo em vocês ou em outra pessoa, você pode fazer com bem menos intensidade isso aqui, tá? Porque a ideia é que isso pareça uma sombra e não uma coisa pintada no seu rosto. Então eu estou assim meio que forçando só pra vocês enxergarem o formato que eu estou fazendo aqui no meu nariz, mas eu faria uma coisa bem mais discreta, tá certo? Ó, então o que que eu fiz? Eu escureci essa parte aqui do lado, porque isso naturalmente já ia esconder essa bolinha, essa batatinha que eu tenho aqui no meu nariz, dando a impressão que ele é mais fino. Outra coisa, gente, lembra que eu falei pra vocês na aula passada que quanto mais nessa direção, não precisa ser exatamente uma linha reta, mas quanto mais inclinado você aplicar um produto no rosto, mais você vai alongar seu rosto, e quanto mais deitadinho você aplicar um produto no rosto, mais dá a impressão que o seu rosto é larguinho. Essa mesma técnica, gente, funciona para o nariz. Quando a gente vai sombrear aqui essa parte do lado do nariz, sem ser essa pontinha que era onde eu estava focando mais para vocês, a gente tem que levar em consideração a largura e o comprimento que você quer que fique o seu nariz. Se você já tiver um nariz assim muito longo, você acha que seu nariz é longo demais, você queria que ele fosse assim um pouco mais curtinho, eu não aconselho você a pegar o sombreado e fazer aqui, ó, do lado do nariz todinho. Eu não aconselho você a fazer isso, porque se você fizer um traço reto daqui de cima até o final do seu nariz, você vai deixar ele mais longo ainda. Então, qual seria a minha sugestão? Que você fizesse mais ou menos só até a metade assim do nariz, esse sombreado, olha, tá vendo? E aqui nessa partezinha aqui do nariz, como o seu nariz assim é um pouquinho mais longo, eu pegaria o contorno e faria, ó, um tracinho bem aqui. Que quando você faz um tracinho bem aqui, olha, dá a impressão que o seu nariz é mais arrebitadinho pra cima. Então isso vai subir um pouco mais o seu nariz. Você consegue me entender? Que a sombra, a parte escura que você tá aplicando aqui vai esconder, vai disfarçar. Ela não vai fazer uma plástica, gente, nem um milagre, mas ela vai disfarçar. Quando a gente escurece aqui, ó, ela vai disfarçar aquela parte do rosto que a gente não quer que fique em destaque. A mesma coisa que eu expliquei pra vocês nas outras aulas. Gente, eu limpei aqui todo o contorno que eu fiz no nariz e apliquei a base de novo, que é pra poder explicar pra vocês o restante do contorno. Como eu falei pra vocês, existem vários formatos de narizes. Então, quando você for contornar o seu nariz, você tem que levar em consideração o formato do seu nariz. Eu vou dar o exemplo mais comum, que são aqueles narizes que tem aquele ossinho aqui, ó, nessa partezinha aqui,
mais saliente, um pouco mais pra cima. Muitas pessoas se incomodam com esse ossinho que a gente tem aqui no nariz. Então a primeira coisa, pra quem tem esse ossinho aqui saliente e quer disfarçar ele, primeira coisa que você tem que fazer, escurecer aqui, ó, bem em cima do ossinho, que é pra não chamar a atenção dele. E quando você for aplicar o corretivo aqui no centro do nariz, que eu vou já chegar nessa parte, você pula essa parte aqui. Quando eu faço isso, automaticamente eu chamo a atenção pra parte onde tá o corretivo, que é mais claro, e eu disfarço essa parte aqui, que ela é um pouco mais saliente. Nesse caso, gente, eu ainda nem fiz o contorno aqui do lado, que eu vou já fazer aqui pra vocês, mas quando a gente faz o contorno aqui do lado, disfarça mais ainda, tá certo? Agora outra coisa, tem muitas pessoas que tem o nariz assim um pouco mais larguinho, sabe? Que ele pega assim essa parte mais larguinha e você gostaria de dar a impressão que ele é um pouco mais fino e não tão larguinho aqui para os lados. Como vocês podem ver, vocês olhando assim pro meu rosto, presta atenção assim nessa parte do rosto, vocês estão vendo que eu não sombreei nada aqui do lado, tá, gente? Eu limpei, eu só anulei aqui esse centrinho aqui do nariz e apliquei um corretivo aqui só pra poder explicar pra vocês aquela parte do ossinho. Agora, de resto, eu não apliquei mais nada. Mas como vocês podem ver, o nosso nariz já tem uma sombra assim mais natural. Eu tô aqui à luz do dia virada pra janela e eu colocando a sombra aqui, ó, a primeira parte que escurece é esse lado aqui do nosso nariz, tá certo? Se eu pegasse o meu contorno pela lógica, eu quero disfarçar o meu nariz largo, então eu vou pintar aqui, ó, toda essa partezinha aqui de escuro, que é pra não chamar atenção pro meu nariz largo. Vou pintar aqui meu nariz aqui do lado todinho. Não ficaria, gente, uma coisa muito natural, porque como o nosso nariz, ele já tem um sombreado natural aqui do lado, ó, pode ver. Quando você escurece muito aqui do lado, e eu estou fazendo isso esfumando, hein, gente? Pode ver que tá esfumado. Quando a gente escurece muito aqui do lado, o nariz fica muito escuro e fica uma coisa assim bem mais artificial. Então a ideia é só a gente tapear a sombra natural que tem no nosso rosto para poder desenhar o nosso nariz. Então definitivamente essa não é a melhor forma de disfarçar o seu nariz assim um pouco mais larguinho. Lembra quando eu falei para vocês na aula de iluminação que quanto mais pro centrinho você colocar, quanto mais nessa posição você aplica o produto à iluminação e mais inclinado, mais você vai chamar a atenção pro centro do seu rosto, ó. Eu tô fazendo um triângulo assim, chamando mais atenção para o centro do meu rosto. Eu acredito que eu falei na hora de explicar pra vocês que quem tem o rosto muito alongado não precisa fazer o triângulo tão aqui nessa posição perto do nariz. Você pode fazer o triângulo um pouco mais aqui para o centro, tá? Porque como o seu rosto é alongado, você fazendo o triângulo assim mais para o centro, ele deixa o seu rosto um pouquinho mais larguinho. Aqui no meu caso, como eu expliquei pra vocês na aula de iluminação, eu tenho o rosto um pouquinho mais larguinho, então eu chamo a atenção aqui para esse centro. Quem tem o nariz um pouco mais larguinho, gente, considerando que a gente já tem um sombreado mais natural aqui, ó, pode ver que eu limpei o que eu fiz aqui, tô colocando uma luz mais forte no meu rosto, só pra poder fazer mais sombra mesmo e vocês verem que tem esse sombreado aqui do lado do nariz. Então, essa sombra natural que tem no nosso rosto, ela sombreia exatamente aqui dos lados do nosso nariz, olha, tá vendo? Então essa sombra dá o formato certinho do meu nariz. Então o que que eu faço quando eu quero dar a impressão do meu nariz ser mais fino? Eu vou pegar aqui, ó, com um corretivo, o comecinho do nariz, ó, eu vou iluminar. Um pouquinho só na viradinha, ó, tá vendo? Quando eu faço isso, qual é a impressão que dá? Dá a impressão que essa parte aqui do nariz que eu iluminei, ela faz parte do resto do rosto, ó, porque tá iluminado, tá vendo? Então a sombra que restar aqui do lado vai parecer que é a sombra do nariz. E essa parte aqui que eu pintei, não exagera, tá, gente? É só um pouquinho aqui, só até a viradinha assim do ossinho. Agora essa parte aqui, ó, que eu tô pintando, que eu tô iluminando com corretivo, ela vai dar a impressão de fazer parte desse resto aqui da minha face que eu iluminei. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí no vídeo, gente, que depois que eu iluminei essa voltinha aqui do meu nariz, deu a impressão que o meu nariz ele é mais fino desse lado e mais largo desse lado. Ficou assim um nariz meio torto, né? Pois é justamente assim que a gente disfarça aquele nariz mais larguinho, porque eu diminuí essa sombra assim natural que a gente tem na viradinha dele.
tá certo? Então, pra quem tem o nariz mais larguinho, essa é a melhor forma de disfarçar. Ilumina aqui e depois a gente vai forçar mais essa sombrinha na parte de cima, do topo assim do nariz, pra chamar mais atenção pro centro ainda, pra essa parte aqui do nariz poder ficar mais disfarçada. Então, a teoria é mais ou menos assim. Nariz larguinho, você vem com o corretivo aqui um pouco mais na viradinha do nariz pra dar a impressão dessa parte larguinha do nariz fazer parte do resto do rosto. Se você tem aquele ossinho ali mais saliente, você escurece ele aqui com contorno, na hora de aplicar o corretivo aqui no centro, você pula essa parte aí. Se você tem o nariz um pouco mais compridinho, faz aquele sombreado aqui na pontinha do nariz, pra esconder o quão mais comprido ele é. Isso daqui automaticamente já rebita o seu nariz. Então esse truque aqui funciona também pra quem tem o nariz assim, com a pontinha assim um pouco mais pra baixo, sabe? Quando você escurece aqui, você já levanta ele assim um pouquinho. E pra quem tem o nariz bem pequenininho, Sandra, sim, porque nem todo mundo tem o nariz larguinho ou tem aquele desejo de afinar o nariz. Vamos supor que meu nariz seja muito pequenininho, isso chega até a me incomodar de tão pequenininho que ele é. Então eu não queria que ele fosse assim tão pequenininho. Vale aquela mesma regra que eu falei pra vocês antes. Quanto mais produto nessa direção você aplicar, mais vai dar a impressão que ele é fininho e comprido, né? E quanto mais produto nessa direção você aplicar, mais vai dar a impressão que ele é larguinho. Se o seu nariz for bem pequenininho, gente, vou pegar aqui o iluminador e ao invés de você fazer aquele risquinho aqui no meio, que todo mundo sempre faz, não faça isso. Faça uns risquinhos assim, ó, na horizontal. Porque os riscos na horizontal, eles vão dar a impressão do seu nariz ser mais larguinho. Então você aplicando um produto claro, que é o que chama atenção, que é o que ilumina, nessa direção, vai dar a impressão do seu nariz ser um pouquinho mais larguinho. Aí você pode dispensar o contorno aqui do lado, que só esse movimento aqui, ó, um pouco mais esfumadinho, já vai deixar o seu nariz mais larguinho, tá certo? Agora eu limpei aqui tudo que eu pintei aqui no meu nariz, gente, voltei pra estaca zero e apliquei aqui a base por cima. E aí a gente vai pra aquele contorno ali mais tradicional, que todo mundo acha que ele é universal, que tem que fazer em todos os tipos de nariz. E por tudo que eu expliquei pra vocês até agora, vocês viram que não é bem assim. Pra que serve aquele contorno tradicional, gente? Vamos lá voltar a fazer a sombra no meu nariz. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu nariz é esconder aqui a bolinha dele, ó. Tá vendo que a sombra em cima dele faz direitinho aquela bolinha que eu tenho aqui? Pois é, eu vou fazer aquela coisinha aqui mais reta, puxar essa sombrinha aqui, ó, um pouco mais pra dentro pra não ficar essa bolinha aqui tão evidente. Vocês conseguem ver no vídeo, gente? Faz toda a diferença, ó, tá vendo? Porque a sombra natural do meu nariz, ó, ela contorna essa bolinha do meu nariz aqui direitinho, ó, tá vendo? Direitinho. Então do outro lado, onde eu já fiz aquela sombra em volta aqui, ó, da bolinha, ela já não fica assim mais tão evidente. E quando eu aplicar o corretivo aqui no centro do nariz, vai disfarçar mais ainda e vocês vão ver o resultado final. Então, deixa eu primeiro começar aqui pela bolinha do meu nariz, é por aí que a gente começa, gente. Assim como o rosto, você tem que ver quais são as partes do seu nariz que você quer esconder. Eu quero esconder essa bolinha aqui e deixar o meu nariz um pouco mais fininho aqui na ponta. Pronto, pintei aqui. Eu não vou pintar aqui embaixo, gente, porque, como eu falei, meu nariz ele já é um pouco arrebitado. Então, eu não quero arrebitar ele mais ainda. Mas, se eu quisesse arrebitar ele mais ainda, eu poderia pintar aqui essa parte aqui de baixo e poderia também, gente, fazer um risquinho bem aqui no centro, ó, que eu não vou fazer esse risquinho, mas quando você faz um risquinho aqui no centro e deixa essa parte aqui, essa pontinha aqui do nariz em destaque, com certeza ele vai dar a impressão de ser mais arrebitadinho. Mas como eu não quero arrebitar o meu nariz, eu vou só sombrear essa bolinha aqui, que eu não quero que ela fique evidente. Pode ver que o contorno que eu tô usando, gente, que é esse aqui da Elf, que eu super indico pra vocês, que ele é muito bom. Quando eu pinto assim o nariz, a sombra que ele faz é bem parecida com a sombra natural, que é a sombra que a luz provoca mesmo. Então, quanto mais essa cor se aproximar da sombra natural que é feita assim, ó, pelo seu rosto, mais natural vai ficar, tá certo? Então, eu estou aqui trazendo essa sombra com um pincel um pouquinho mais pra dentro, escondendo aqui a batatinha do meu nariz.
E aí, no caso do formato do seu nariz, você esconde, você faz essa sombra aí naquela parte do seu nariz que você não gosta, que você não quer destacar. Pronto, eu já escondi ela aqui. Gente, esse pincel aqui é maravilhoso pra você poder fazer esse tipo de trabalho, porque pode ver que com ele eu já consigo aplicar e esfumar. Eu não faço aquele risco reto, mas não se preocupem que eu vou fazer toda essa aula de novo com contorno em creme pra vocês poderem enxergar melhor os riscos que a gente faz no nariz e também explicar pra vocês como faz pra esfumar. Aí o próximo passo, como o nariz ela é uma parte assim mais saliente do nosso rosto, ela vai um pouco mais pra frente, então é natural que a luz ilumine. A primeira coisa que a luz vai iluminar aqui no nosso rosto é esse centrão aqui do nosso nariz. E dependendo do formato que o nosso nariz tiver, essa sombra aqui vai ficar bem larga ou bem mais fina, certo? E aí que vem aquela parte onde a gente escurece aqui esse topinho do nariz naquela linha reta. Por quê? Porque a luz que tá iluminando aqui o centro do nariz, ela mostra exatamente o tamanho do meu nariz, né? A largura dele aqui em cima. Ela mostra exatamente isso e a parte escura fica aqui do lado, né? E aí, se você acha que essa parte, que esse topo aqui de cima do seu nariz, ele é muito largo, tá chamando muita atenção, então o que a gente vai fazer? A gente vai sabotar essa sombra natural que tem aqui nas laterais do nosso nariz. Lembrando, gente, que a gente não pode escurecer mais ainda essa lateral aqui do nariz, porque se você escurecer, você vai estar dando mais ênfase, você vai estar escurecendo essa sombra natural que tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só sabotar ela, vou pegar ela aqui, ó, bem no comecinho, onde acaba aqui a sobrancelha, sabe? Bem aqui, ó, na pontinha onde acaba a sobrancelha, e eu vou trazer essa sombra que tem aqui, ó, um pouco mais pra dentro, só aqui, ó, no topinho do nariz, só aqui, ó. Eu pego aqui onde a sombra acaba, que é aqui essa parte aqui, ó, e vou trazer ela um pouquinho mais pra dentro do topo do nariz. Vou escurecer bem aqui, ó. Trazendo ela pra dentro, gente, olha, só eu pintando aqui esse topinho com contorno, essa sombrinha que eu tô fazendo aqui no topinho se junta com a sombra natural do nariz e dá a impressão do nariz ser mais fino. Por isso que muita gente faz esse contorno aqui no topinho do nariz, inclusive eu, gente. Embora o meu nariz não seja tão largo assim, todo mundo gosta de deixar o nariz um pouquinho mais pra dentro, né? Então eu estou puxando aquela sombra aqui, emendando uma sombra artificial aqui nela, pra dar a impressão de ser a mesma coisa, né? E até onde eu vou, gente, você só não pode fazer aqui em cima do nariz. E é exatamente por isso que eu deixo sempre pra aplicar o corretivo aqui, depois que eu faço essa sombra aqui no nariz. Porque se eu invadir demais essa parte de cima do nariz, o corretivo vai limpar aqui a parte onde eu exagerei, onde eu invadi demais com essa sombra, tá? Então eu fiz de um lado e vou fazer do outro aqui a mesma coisa. Puxando essa sombra natural que tem aqui, só aqui no topinho do nariz, saindo da sobrancelha e empurrando ela mais pra dentro, deixando o meu nariz mais fininho. Quanto mais natural você fizer, gente, quanto mais isso parecer uma sombra de verdade, mais real vai ficar o resultado. Por isso que eu prefiro sempre usar o contorno em pó, porque o contorno em pó ele é bem mais esfumável e dá pra gente projetar uma sombra aqui certinha, ó. Pode ver que eu já sombreei e isso já deixou o meu nariz mais fino. Aí o que faltou fazer, gente? Que é o que eu sempre deixo pro final, pegar o corretivozinho aqui, ó. Eu tô usando esse aqui da NARS, mas o corretivo da Bruna Tavares, que é o que eu realmente gostaria de usar, está na minha bolsa. E aí eu vou passar um risco assim, mais fininho que eu conseguir no centro do meu nariz. Quanto mais largo você fizer esse risco, gente, mais largo vai ficar o seu nariz. Então, como eu quero afinar, eu tenho que fazer bem fininho aqui, ó. E aqui na pontinha, deixar aquela bolinha ali para arrebitar o meu nariz. Com esse risco que eu fiz aqui no centro com um corretivo mais claro, eu chamei atenção para o centro do meu nariz, que é um risco bem fininho, que vai dar a impressão dele ser mais fino. E a parte que faz a sombra natural do meu rosto, eu trouxe ela um pouquinho mais pra dentro. Então, isso é que vai dar a ilusão do seu nariz ser um pouco mais fino. Daí, ou com a esponjinha ou com o próprio dedo, eu prefiro até fazer com o dedo, gente. Eu só vou dando umas batidinhas, gente, eu só tô tocando aqui. Só tô tocando, não tô apertando, tô arrastando, não tô fazendo nada. Eu só dou umas tocadinhas aqui na beirinha, ó, só pra tirar o risco, pra ficar uma coisa mais natural ainda, ó, só uma coisiquinha de nada. E aí depois, quando a gente terminar a maquiagem, aplicar o pó, blush, iluminador, essas coisas, vai ficar uma coisa mais natural ainda, que é o que vocês vão conseguir enxergar agora, que eu vou finalizar a maquiagem e voltar com ela pronta aqui pra vocês, tá certo?
E com a maquiagem pronta, gente, acho que fica mais fácil da gente enxergar o resultado final, né? Como eu falei na última aula, parece difícil, mas não é. Pode ser que você tenha que assistir mais de uma vez pra pegar, mas lembre-se sempre daquele conceito. Aonde está a sombra natural do seu rosto e quais as partes que você quer disfarçar do seu nariz, independente do formato dele, tá certo? Eu não sei se na semana que vem eu vou refazer todo esse processo com vocês com o contorno em creme, ou eu vou finalizar de uma vez a maquiagem e voltar para o contorno em creme. Mas eu vou avisando pra vocês nas redes sociais, tá certo, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!